Fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos. Olá, segunda-feira, 29 de junho, semana começando, semestre terminando. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Investidor em Foco, o podcast de investimentos do Itaú Personalité, que hoje vai falar de carteira internacional. Bem-vindo, Kleber, tudo bem por aí? Bom dia, Rê, tudo bem? E você? Boa semana a todos. Hoje é realmente um dia especial para falar desse produto aí que, sem dúvida nenhuma, é bem interessante e bem diferente para o investidor, viu, Rê? É verdade. Aqui tudo bem também. Boa semana para vocês. Antes da gente falar do nosso tema do dia, vamos passar para os nossos ouvintes e as nossas ouvintes a agenda da semana, Kleber, antes de chamar o nosso convidado? Vamos sim, Rê. A gente terminou a semana passada aí com o mercado um pouquinho mais tenso, né, mais preocupado, principalmente por causa do aumento de novo de número de casos de Covid-19 em algumas regiões do mundo, principalmente nos Estados Unidos, né, que aumentaram bastante os números, né. Nesse final de semana a gente teve aí o dobro de casos de 2 semanas atrás. Algumas regiões como Texas já começaram a rever, né, a forma de reabertura e se realmente vão fazer a reabertura das atividades como estavam previsto. As bolsas fecharam em queda na semana passada, o dólar teve sua 3ª semana de alta seguida, e aí a gente tem já uma expectativa para essa semana de um pouco mais ou continuidade da volatilidade que a gente já vem acompanhando aí nos últimos dias, tá? Aqui no Brasil a gente vai ter a produção industrial de maio, que vai sair na quinta-feira, que é super importante, depois dela ter uma queda de quase 19% no mês de abril. A gente tem o IGPM de junho também, que vai sair essa semana, e o relatório Focus, que sai toda segunda-feira, saiu hoje, com a mudança, né, da Selic para esse ano de 2,25% para 2% na mediana das expectativas ali do Banco Central, mantendo em 3% a taxa para 2021. E quando a gente olha para PIB, saiu de 6,5% de queda para esse ano para 6,54%, ou seja, algumas avaliações pioraram um pouquinho, assim como a gente falou também na semana passada, tá? Ou seja, o mercado internacional monitora as questões desse risco de segunda onda, ao mesmo tempo fica na expectativa, né, de como vão ser os números que vão saindo por essa retomada de atividade que é esperada, e por enquanto, nessa onda de um pouco mais calma nos mercados no início da semana, a gente vê os índices subindo agora na parte da manhã, os futuros nos Estados Unidos, as bolsas na Europa, e aqui o Ibovespa, por enquanto, 10h25 da manhã, opera com 0,90 de alta e o dólar cotado a R$ 5,41, caindo 1,30 por enquanto. Vamos torcer para que seja uma semana mais calma para o investidor, né, Rê? Verdade, Kleber. Bom, e atendendo pedidos de ouvintes que mandaram sugestões nos comentários do YouTube e estão interessados em investir no exterior, hoje nós vamos contar tudo sobre o Carteira Itaú Internacional, uma carteira de alocação da família do Carteira Itaú e do Carteira Itaú de Previdência, que vocês já conheceram aqui no podcast. Depois a gente coloca o número dos episódios na descrição para quem quiser retomar esse assunto. E para falar do internacional, nós convidamos o gestor de fundos da Itaú Asset, Eduardo Câmara Lopes. Eduardo, bem-vindo ao Investidor em Foco, prazer ter você aqui. Bom dia, Renata, obrigado pelo convite. Obrigado, Kleber, pelo convite de estar aqui e falar para você. Bom dia, Eduardo, a gente que agradece, seja muito bem-vindo. Bom dia. E, Eduardo, começa contando um pouquinho para quem ouve a gente o que é o Carteira Itaú Internacional e por que construir um produto como esse nesse momento para o investidor. Tá. Bom, para falar do Carteira Itaú Internacional, eu vou falar rapidamente só para relembrar o que é o Carteira Itaú, né? Legal. O Carteira Itaú, ele é um produto que foi desenhado para responder a pergunta que a gente tinha frequentemente, né? De o que eu faço com o meu dinheiro. Então, baseada na nossa recomendação, a gente desenhou um portfólio diversificado em diferentes classes de ativos, domésticas e internacionais. E é um portfólio completo para o investidor que está querendo solução completa. Baseado neste portfólio completo, se a gente conseguisse
destacar a parte internacional, a gente teria um portfólio exclusivamente internacional, que foi isso que a gente fez. Porque alguns investidores, alguns clientes, eles já têm a sua alocação doméstica e eles querem apenas uma diversificação internacional, né? Então, o carteira internacional é apenas a parte internacional do carteira Itaú. Perfeito. Legal, excelente. E Eduardo, a partir desse racional de ser a parte internacional do carteira Itaú, que já tem essa diversificação, né, fora do Brasil, como vocês construíram o portfólio específico para o carteira Itaú Internacional? Ótimo. Bom, o princípio do carteira Itaú é um princípio de diversificação, né? E o carteira internacional, ele segue o mesmo conceito. A gente procurou ter um portfólio diversificado internacionalmente, né? Então, se a gente olha os portfólios mais tradicionais e mais simples lá nos Estados Unidos, por exemplo, quando a gente pensa em diversificação, o que surge, assim, a coisa mais simples é aquele portfólio que eles chamam de 60-40, né? É basicamente 60% em ações e 40% em títulos do Tesouro Americano de 10 anos. E é um portfólio que faz sentido porque ações e títulos de renda fixa têm correlação negativa, então, tipicamente, quando a economia vai bem, as ações sobem e os títulos de renda fixa eles caem de preço, e quando a economia vai mal, os títulos de renda fixa sobem de preço e as ações caem, então você tem um portfólio balanceado. Mas o que a gente quis fazer a gente quis entregar algo mais inteligente, mais sofisticado do que simplesmente os 60-40, né? Então a gente diversificou a parte de renda variável em bolsas ao redor do mundo, como Europa, Japão e mercados emergentes. A parte de renda fixa, a gente também diversificou em ativos mais interessantes, além do título do Tesouro Americano, como títulos corporativos americanos de high yield, como títulos soberanos de mercados emergentes. E além dessa diversificação que a gente fez na renda variável e além da diversificação que a gente fez na parte de renda fixa, a gente também adicionou proteções de inflação, como títulos ligados à inflação do Tesouro Americano, conhecido como TIPS, e ouro, né? Tudo isso a gente faz com uma análise de contribuição de risco de cada ativo, estuda a correlação entre eles para chegar num peso ótimo, né? E aí a gente chegou num portfólio altamente diversificado e sofisticado. Ou seja, Eduardo, então o investidor que entrar no carteira Itaú Internacional, ele não está investindo simplesmente em dólar, né? Não é só um hedge cambial, muito pelo contrário, né? Porque a gente tem alguns investidores que ficaram com essa dúvida e essa preocupação. Mas eu estou simplesmente investindo em dólar. Não é só isso, né? Não. Assim, quando você compra o carteira internacional, você não está apenas comprando dólar, você está fazendo muito mais do que isso, né? Se você apenas comprasse dólar hoje, é como se você tivesse o dinheiro parado em uma moeda que por acaso é o dólar. Você está exposto à variação da moeda, então se o dólar contra o real se valorizar ou desvalorizar, você teria essa rentabilidade dessa variação cambial, se você comprasse apenas o dólar. Mas o que a gente faz ao oferecer o carteira internacional, o cliente, além dele comprar o dólar, ele está exposto à variação dos ativos que estão dentro dela, né? Que o objetivo é que vão te rentabilizar ao longo do tempo, né? Eu não sei se hoje ou amanhã esses ativos vão se valorizar positivamente ou não, mas a gente entende que ao longo de um período de médio prazo, com certeza eles vão ter uma rentabilidade que vão ultrapassar a rentabilidade apenas do dólar de maneira substancial, né? É como se você tivesse pego o seu dinheiro, comprado dólar, mandado para fora, escolhido os ativos, montado um portfólio. E quando a gente fala assim, como se, é simplesmente porque não é você que faz, porque é literalmente o que nós fazemos com o seu dinheiro. O cliente aqui, ele compra uma cota no Brasil em reais, né, de um fundo, como compra qualquer outro fundo, e nós no Itaú Asset Manager, a gente pega esse dinheiro, manda para fora e constrói esse portfólio. E, Eduardo, então, dá para dizer que o carteira Itaú Internacional, ele faz todo o papel do portfólio internacional do cliente no momento em que a execução é como você estava explicando, e ele tem também esse papel de diversificação como princípio? Sem dúvida. Pensa que a gente está investindo em bolsas literalmente no mundo inteiro.
Tem investimento em commodities, em proteções de inflação, títulos de renda fixa de maneira diversificada. Sem dúvida nenhuma, se você quiser pensar num portfólio internacional diversificado, isso aqui é uma solução completa. Legal, Eduardo. E muito daquilo que a gente conversou antes aqui, que você estava me contando, né? Quando vocês analisam o mercado até para fazer as projeções para o produto, o que vocês enxergam hoje lá fora em termos de liquidez, de juros, de cenário como um todo, de alternativas para esse momento que a gente vive, para a gestão desse produto, que é bem complexo e eu acho que bem interessante que o investidor entenda o tamanho da inteligência que ele está comprando quando ele investe num produto como esse, né? Bom, sem dúvida. Bom, essa sua pergunta tem bastante coisa aqui para dizer, mas vamos só dar uma... Por favor. Vamos lá, só dar uma geral no panorama, né? A gente começou o ano com as economias com uma cara muito boa, né? A ideia era que tivesse uma aceleração econômica puxada principalmente por China, que havia entrado em um acordo comercial com os Estados Unidos. O que o pessoal chamava de Phase 1, né, ou Fase 1, do acordo entre os dois países. E, obviamente, a gente teve o vírus, que além do seu impacto na saúde física e mental de todo mundo, impactou, obviamente, as economias. Então, a gente teve uma grande reviravolta do que era esperado para a economia no começo do ano e o que veio acontecer logo nos primeiros meses do ano, né? A resposta para essa queda brutal e sem precedentes de atividade econômica foi um estímulo fiscal e monetário também sem precedentes, né? As principais economias desenvolvidas, elas convergiram os juros básicos para zero ou negativo, como o caso da Europa e do Japão, por exemplo, né? E os bancos centrais se ocuparam em comprar ativos de diferentes espécies, né? Enquanto que os governos deram estímulos fiscais para empresas e indivíduos ao redor do mundo de diferentes maneiras. Eu acho que essa última parte é interessante porque, diferentemente de 2008, onde as ajudas foram basicamente nas empresas financeiras, né, nos bancos, e algumas empresas do setor de imobiliário, dessa vez a maioria dos governos se preocupou em botar dinheiro no bolso das pessoas. Então, esse é um tipo de estímulo diferente e é bastante potente. Isso é verdade no mundo inteiro, é verdade no Brasil também, né? Sim. Não foi um socorro aos mercados, mas às pessoas como um todo, né? Sem dúvida. Isso é muito importante, porque em 2008, nos Estados Unidos, por exemplo, o Banco Central, que é o Fed, ele botou muito dinheiro nos bancos e os bancos deixaram esse dinheiro como depósitos no próprio Fed. Então, o dinheiro teve dificuldade de ir para a economia. Quando, dessa vez, o que foi feito, grande parte do que foi feito nos Estados Unidos, na Europa, no Brasil, em vários lugares, foi dar dinheiro para as pessoas através de programas para reposição salarial, para manutenção de emprego. Você tem agora potencialmente muito dinheiro parado no bolso das pessoas, que a expectativa é que ajudem o consumo no momento que as economias se abram, né? Mas só para colocar alguns números assim, em perspectivas, que os números são muito impressionantes, né? Os estímulos globais de março para cá, a última vez que eu chequei, final da semana passada, estava em 18,4 trilhões de dólares, tá? Isso, para você ter uma ideia, é alguma coisa aproximada como 21% do PIB global, né? O balanço, né, do Fed, que em 2015, como resposta ainda da crise de 2008, chegou a um patamar sem precedente até então, de 4,5 trilhões de dólares, só nos últimos 3 meses cresceu 3 trilhões de dólares. Essa foi a quantidade de estímulo que só o Fed colocou. O balanço do Fed hoje está em 7,1 trilhões de dólares, deve chegar a alguma coisa próxima de 10 trilhões de dólares até o final do ano que vem. Impressionante. O Fed comprou cerca de 4 trilhões de dólares de ativos desde março. O Banco Central Europeu comprou adicionais 1 trilhão de dólares de ativos. E quando a gente fala de ativos, eles compraram títulos do Tesouro, compraram já títulos corporativos, títulos ligados a financiamento imobiliário, né?
E essa quantidade só do Fed e do Banco Central Europeu, de 5 trilhões de dólares nos últimos 3 meses, equivale, obviamente a gente está brincando aqui com os números, mas equivale a uma compra de 2,3 bilhões de ativos por hora sendo comprado, inclusive nos finais de semana, né? É muito dinheiro. Nossa, né? Muito dinheiro. É muito dinheiro, e esse dinheiro, obviamente, ele está fazendo efeito nos mercados. A gente viu as bolsas no mundo inteiro voltando de maneira forte, os títulos corporativos de maneira importante recuperando bastante, os preços, os prêmios de risco desses títulos corporativos caíram bastante. Então, esse dinheiro, não tem dúvida nenhuma, fez diferença no mercado aí de março para cá. Tá? Bom, não é à toa que está todo mundo querendo investir no mercado internacional, né, Eduardo? Sem dúvida, sem dúvida. E o mercado de investimentos, como é que vocês estão vendo? Como é que vocês estão vendo oportunidades, o cenário, recuperação, o investidor em si, como é que está se comportando? Bom, a gente está num ambiente, como eu falei, de muita liquidez, né? As taxas de juros nas economias desenvolvidas estão baixas e vão ficar baixas por muito tempo, né? O Fed, o Banco Central americano, deixou claro numa das comunicações recentes que não está pensando em pensar em subir juros, né? Ou seja, os juros devem ficar baixos e a liquidez abundante pelo menos até 2023. E o objetivo do Fed é deixar essa taxa de juros baixa até o emprego retornar, o emprego retomar, a inflação convergir para a meta de 2%, que obviamente parece um caminho longo do ponto de vista de hoje, né? Uma preocupação existente, no entanto, é a necessidade de financiamento do Tesouro, né? Esse aqui é um assunto interessante. Dado o tamanho dos estímulos, o Tesouro americano vai precisar emitir muita dívida para poder financiar esses estímulos todos, né? O risco é você ter muita emissão de títulos do Tesouro, fazendo as taxas de juros de mais médio e longo prazo subirem, o que pode ter 2 efeitos negativos, né? O primeiro efeito é de você desfazer, com a curva mais inclinada lá na frente, você desfazer os estímulos que estão sendo criados na parte curta com os juros baixos, né? O segundo efeito é você criar uma desconfiança em relação aos agentes de mercado em relação a comprar esses títulos de médio prazo, dado que o Tesouro vai ter que emitir muito, você fica numa situação onde você tem um título que acaba sendo pouco atrativo, né? E aí obviamente você acaba penalizando esses próprios investidores e acaba afastando eles de dar um suporte para a curva e acaba afastando um suporte para o financiamento do Tesouro. Então, com isso, e comparando historicamente com outros casos onde você teve muita emissão de dívida, como no caso de 1942, na Segunda Guerra Mundial, onde os Estados Unidos teve que fazer uma grande emissão de título para financiar a guerra, e além dessa comparação histórica, olhando para o que outros países estão fazendo, como o Japão e a Austrália, você tem hoje uma discussão sobre o controle da curva de juros, que seria um artifício no qual o Tesouro americano ele usaria, ele estabeleceria um preço, uma taxa de juros máxima, o qual a curva poderia ser negociada, e se a curva fosse negociada acima disso, o Banco Central, o Fed, entra no mercado e compra esses títulos. De forma que, assim, mesmo que você imagine que a gente tem um risco de uma emissão muito grande de títulos, e que essa emissão muito grande possa fazer a curva ficar muito inclinada, os juros lá na frente ficarem mais altos, isso ser uma composição negativa para o mercado, a gente acha que isso não deve acontecer porque o Banco Central, de alguma maneira, deve usar algum instrumento para impedir com que essa curva tenha esses yields, essas taxas mais altas. E por que isso tudo é importante, né? Porque a taxa de juros, principalmente da economia americana, ela serve para a precificação de todos os ativos, né? Não só os próprios títulos de renda fixa, como os de crédito e até, inclusive, ativos de renda variável, né? Uhum. Porque você traz a valor presente os fluxos futuros. Então, assim,
além de toda a liquidez que a gente tem hoje no mercado, quando você pensa na valorização, na precificação dos ativos hoje, nesse ambiente de juros baixos, que estão baixos e devem continuar baixos por um bom tempo, a gente vê, no final das contas, todos os fatores dando um suporte muito grande para os ativos americanos e, por consequência, ao redor do mundo inteiro. Isso vale para títulos corporativos, títulos de renda variável. Títulos de... vale também para ativos imobiliários, por exemplo. Tá. E como que isso está traduzido hoje dentro do produto para o investidor? Como que ele vai conseguir captar esse movimento que vocês esperam? Você contou um pouquinho para a gente lá nos bastidores, né? Tem o mercado de crédito, né? Tem o mercado de dívida, tem a parte de ações também, né? Que vocês foram detectando quais são os caminhos para conseguir surfar esses movimentos, né? Não, sem dúvida. Bom, então vamos lá. O pano de fundo muita liquidez, né? Juros muito baixos na parte curta da curva, na parte longa da curva, e esses juros baixos acabam afetando a precificação de todos os ativos, né? Mas vamos falar agora um pouco mais de mercado a mercado, e se eu me estender muito, vai tranquilo. Você vai me guiando aqui, porque assim, obviamente dá para falar a tarde inteira sobre esse negócio. Mas começando pelo mercado de crédito americano, né, que acaba tendo um comportamento muito parecido, quando a gente fala de crédito corporativo americano, tem um comportamento muito parecido com o mercado de dívida soberana de países emergentes, né, já que se tratam ambos de ativos de crédito, né. Bom, ambos estão expostos aos juros americanos e os fluxos de investidores são relativamente correlacionados, né? Uma vez que ambos tendem a performar bem no mesmo momento do ciclo da economia, né? Quando a gente entrou nessa recessão induzida pela parada de atividade econômica no combate ao vírus, a primeira reação dos agentes de mercado foi a de que muitas empresas iriam quebrar ou não iam conseguir honrar seus compromissos dado a queda de fluxo de caixa, né? Então as empresas não conseguem vender, elas não têm fluxo de caixa, não conseguem pagar suas dívidas e obviamente o que aconteceu foi que os títulos corporativos no primeiro momento sofreram muito, por razões merecidas, eu diria, né? Assim, o medo, verdade. O grau de certeza era muito grande, né? Então no dia 23 de março, o Fed, o Banco Central Americano, né, ele entrou atuando no mercado de crédito, reforçando com uma fala muito forte do Jerome Powell, que é o presidente do Fed, no dia 9 de abril, com a seguinte mensagem, uma mensagem muito forte, né? Falou assim, essa crise é uma crise sem culpados, que é diferente de 2008. Em 2008, claramente teve um setor que abusou da alavancagem, que foi o setor financeiro, em particular o setor imobiliário, e eles tiveram que pagar pelos erros que eles cometeram, né? Dessa vez foi diferente, não tem culpados, é um vírus, é uma coisa exógena, né? Então a gente vai proteger todo mundo e vai vai trabalhar para deixar todos inteiros. Essas foram as palavras do Jerome Powell, uma palavra assim, uma fala muito forte, né? Naquele momento, a partir do dia 23 de março, depois com essa fala do dia 9 de abril, o mercado de crédito corporativo realmente ganhou um suporte, né? E o próprio Fed ele entrou com um programa de compra de títulos corporativos da ordem de 750 bilhões de dólares, né? De forma que assim, o mercado de crédito que parecia um mercado frágil se tornou um mercado extremamente robusto, com um apoio muito grande do Banco Central americano, né? Procurando fazer com que as empresas tenham essa ponte para atravessar essa pandemia e chegar do outro lado inteiro e aí continuarem com as atividades como usual. Então, a gente tinha no começo do ano uma posição no carteira internacional abaixo do neutro, tanto para o crédito corporativo americano quanto para a dívida de mercados emergentes. E a gente, a partir desse momento, a gente reduziu e hoje a gente tem posições neutras. E eu, inclusive, acho que se o mercado der alguma oportunidade, a gente deveria aumentar essa posição, porque realmente é um mercado onde ele apresenta um risco-retorno muito interessante. Muito interessante, né? Assim, você não vai ter retornos de ações, né?
mas tem riscos diferentes. Então, o risco-retorno ele é bastante interessante e na composição do portfólio ele faz bastante sentido, né? Uma outra posição que a gente tem acima do neutro e já desde o começo do ano no carteira internacional. Ô X, deixa eu só te pedir um favor para a gente explicar para quem nunca ouviu a expressão acima ou abaixo do neutro, né? Me ajuda, mas basicamente existe uma estratégia de investimentos, aquela estratégia definida de colocar tantos por cento num ativo. Aí quando a gente está falando a gente vai colocar acima do neutro, significa que eu estou apostando ainda mais do que eu tinha na minha estratégia inicial, certo, X? Perfeito. Abaixo do neutro que a gente está com uma posição assim, a gente está querendo se proteger, a gente acha que a gente está com uma visão ligeiramente negativa para aquela classe de ativo, acima do neutro que a gente está com uma posição mais otimista para aquela classe de ativo. Excelente. No relativo e na composição do portfólio. Legal. O nosso ponto de partida é uma alocação estratégica e aí a gente vai fazendo as nossas alocações acima ou abaixo do neutro de acordo com onde a gente acha que tem mais risco ou mais oportunidades, né? Então, dado esse contexto importante que o Kleber colocou, a gente no título do Tesouro Americano a gente estava desde o começo do ano com uma posição acima do neutro. Chegou a ficar significativamente acima do neutro, porque o que acontece no ambiente de aversão a risco, os títulos de renda fixa, os títulos do Tesouro Americano em particular, eles se comportam, eles atraem muito capital. Todo mundo vai se defender comprando esses ativos, saindo dos ativos de risco, vai para este ativo que é o ativo livre de risco, né? O Tesouro Americano é o emissor mais confiável neste planeta por enquanto. Então os títulos se valorizaram muito. Eles são ativos que em momentos de aversão a risco eles performam muito bem. Em momentos onde você tem muito apetite a risco, as pessoas tiram o dinheiro dos títulos do Tesouro Americano e compram ativos de risco como bolsa e outros ativos similares, né? Então assim, a gente obviamente a gente não previa uma pandemia, né? Mas a gente achava que o mercado valia a pena estar protegido dado os níveis do mercado de ações e mercado de crédito, né? Obviamente se mostrou uma alocação muito importante, mas que a gente ainda continua não porque a gente tem uma visão particularmente negativa hoje sobre o mundo, mas porque o grau de incerteza continua alto, então a gente acha que é importante ter algumas proteções e título do Tesouro Americano é uma delas, né? Agora, quando a gente fala sobre o mercado acionário, eu vou focar um pouco mais aqui no mercado americano, é interessante assim, quando a gente olha para o S&P, o índice das 500 maiores empresas da Bolsa Americana, a gente vê lá um número, né, que esse número do índice chegou no começo do ano alguma coisa próximo de 3.400 pontos, aí no auge da crise chegou a perto de 2.200 pontos e hoje está ao redor de 3.000 pontos, sendo que bateu poucas semanas atrás, semana passada ou anterior, bateu 3.200 de volta, quase que zerou o resultado do ano. Na verdade, chegou a zerar o resultado do ano por alguns dias. É uma velocidade impressionante, né? Agora, quem olha este índice está olhando, assim, é como se você jogasse tudo dentro de uma sacola, sacudisse e olhasse uma coisa só. Mas se você olhar as diferentes partes do índice, você vai ver histórias diferentes. Então, por exemplo, setor de tecnologia. E aí eu vou, só para simplificar o setor de tecnologia, vamos falar de Amazon e Microsoft, tá? O que aconteceu é que no primeiro momento da pandemia, você tem uma versão a risco generalizada, né? Grau de incerteza muito alto e todos os ativos se depreciaram de maneira bastante violenta. Eu acho que a Amazon chegou a cair alguma coisa perto de 30%, tá? No pior momento da crise. Só que rapidamente o que a gente observou foi o seguinte, se as pessoas vão ficar mais tempo em casa, elas vão consumir mais coisas à distância, né? Então, empresas como Amazon, como Microsoft, como Netflix, né, acabaram sendo, na verdade, grandes beneficiários desse novo modus operandi, né? E as ações de tecnologia, elas voltaram de maneira rápida
E hoje, assim, a semana passada, elas estava subindo, sei lá, 10%, 15% no ano. Ainda está subindo, que voltou um pouco das máximas da semana passada, né? Então, o setor de tecnologia foi, no primeiro momento, puxou bastante a bolsa para cima. As empresas de tecnologia, elas têm um grande peso no índice do S&P 500, né? E foram responsáveis por essa volta do índice. A hora que você olha o índice de volta, de 2.200 para 2.800, 2.900 mais ou menos, cerca de mais ou menos um mês atrás. Aí, no segundo momento, o que a gente viu? Isso foi talvez 3 semanas atrás, um mês atrás. Um pequeno afrouxamento das políticas dos lockdowns, das políticas de distanciamento, alguns estados americanos abrindo, né? E aí todo mundo começou a se sentir melhor, falou, pô, estamos saindo desse negócio aqui, né? Alguns estados abriram o seu distanciamento, abriram as políticas de saúde, os hospitais não foram tão caóticos quanto se pensou no primeiro momento, e aí empresas da economia tradicional começaram a performar. Eu vou usar um exemplo aqui, vou usar a Disney, né? A Disney é uma empresa interessante porque tem os parques, né? Tem a parte de filmes, então para fazer filmes você precisa ter os atores nos sets de filmagem, né? Então, e a Disney, que tinha sofrido muito no começo, voltou a subir, aí não chegou a zerar o ano, mas chegou a ter uma queda, chegou a ter 45% de queda no ano e chegou no melhor momento aqui perto de 15%, 20% de queda só, tinha recuperado uma parte grande, né? E agora tem o terceiro momento, que foi essa última semana, que é meio que não sei se eu vou chamar de banho de água fria, mas um aumento de incerteza, pelo menos, bastante grande. Que alguns estados que abriram a economia mais cedo voltaram a ter índices de contaminação mais altos, ainda que os índices de mortalidade não subiram. Então, eu vou citar um estado aqui, por exemplo, o estado do Texas, né, onde o grau de contaminação aumentou. Flórida foi outro estado que o grau de contaminação aumentou de maneira preocupante. O que tivemos no terceiro momento aqui? As ações dessas empresas mais ligadas à economia real, que vão se beneficiar com a abertura das políticas de distanciamento, voltaram a performar muito bem. Disney voltou a cair quase tudo que tinha subido, caiu bastante. Nike, por exemplo, né? Nike é outra empresa que apanhou muito agora nessa última pernada, e foram basicamente essas empresas que trouxeram o índice de volta aí de 3.200 para 3.000, uma queda de aproximadamente 8%, né? Então, o que eu acho que é importante é que quando a gente olha o índice da Bolsa Americana, e eu vou simplificar falando do S&P, a gente tem várias histórias diferentes acontecendo e a gente tem que entender as diferentes composições, né? O índice não é uma coisa homogênea, né? Assim como o índice aqui no Brasil não é uma coisa homogênea também, né? E eu acho que entender essas diferentes dinâmicas ajuda a entender o que está acontecendo na Bolsa. Mas, né, em cima de toda essa diferenciação que existe, você tem algumas coisas que são comuns, né? Que como eu falei, essa taxa de juros baixa por muito tempo vai mudar como você precifica os ativos, né? Então, os múltiplos, né, que a gente está acostumado a olhar, historicamente na análise das ações, então, por exemplo, o múltiplo que o mercado olha bastante é o preço dividido pelo lucro. Quantos lucros eu tenho no preço dessa ação, né? Então, e isso obviamente vai dar qual vai ser o retorno que você vai ter ao longo do tempo carregando essa ação, se a sua precificação, se a sua expectativa de lucro dessa empresa estiver correta. Quanto maior o múltiplo, menor vai ser o seu retorno, né? Quanto menor o múltiplo, maior o retorno. Então, assim, se você olha para medidas históricas desses múltiplos, o que a gente deve esperar é que esses múltiplos sejam mais altos. É que os investidores de ações estejam dispostos a ter retornos menores, dado que a taxa de juros no mundo inteiro está muito baixa. Então, como você tem menos retorno nos títulos de renda fixa, você estaria disposto a ter menos retorno na parte de renda variável também, né? Legal.
Perfeito. E, Eduardo, o Carteira Itaú Internacional é indicado para investidor qualificado de qualquer perfil, é isso? De qualquer perfil, sem dúvida. Eu acho que o Carteira Internacional, ele tem que ser entendido num contexto de diversificação do portfólio do investidor doméstico, né? Então, assim, a gente tem o Carteira Internacional dentro do Carteira Itaú, porque o Carteira Itaú tem a posição, tem a parte do portfólio que é doméstico, e aí a gente complementa com a diversificação internacional. E para aquele investidor, para aquele cliente que já tem a sua carteira local e está satisfeita com ela, o Carteira Internacional ele entra com uma composição de diversificação no portfólio. E por que a diversificação é importante? Ela é importante por dois motivos, né? Primeiro, a parte do dólar isoladamente, ela é uma proteção contra os ativos locais, né? Então, tipicamente, o que vai acontecer vai ser quando o mercado de ações aqui subir, o dólar vai depreciar, o real, o dólar vai cair, e quando as ações aqui caírem, o dólar vai subir. Então, você tem uma proteção contra o seu portfólio local. Mas mais do que isso, né, como a gente falou, dado a composição que existe dentro do portfólio internacional, você está diversificando em relação a fatores de risco que você tem no seu portfólio total, né, combinado com os ativos locais. Então, os ativos internacionais eles estão expostos a fatores diferentes. Obviamente, eles têm risco, mas são riscos diferentes ao mercado doméstico. Então, quando a gente investe no S&P ou na Europa ou no Japão, a gente não está muito preocupado com a reforma administrativa no Brasil, a gente não está muito preocupado com a reforma tributária no Brasil, a gente não está preocupado se o ministro está entrando, está saindo, são outros fatores de risco, né? Então, eu acho que é bastante importante nesse mundo de taxa de juros baixa, e no Brasil em particular, né? Quando você está construindo seu portfólio no Brasil, a gente entende que você vai ter que tomar mais risco, e já que você está tomando mais risco, é inteligente tomar mais risco de maneira mais diversificada, né? Até pouco tempo atrás o CDI fazia o trabalho todo, agora a gente tem que tomar risco para poder atingir os mesmos retornos. Ou seja, é indicado para todos os investidores, né? Como a gente vem falando aqui nos últimos qualificados, episódios. Né, Kleber? Qualificados, lógico, né? Mas o Carteira Internacional. Agora, o cliente que não for investidor qualificado, conversa com o especialista, porque como a parte internacional está dentro do Carteira Itaú, e o Carteira Itaú ele é para o investidor geral, ele já tem pelo menos a parcela lá dentro do Carteira Itaú. E a gente fala muito de recuperação global, de economia e de como que a gente vai ter a retomada da atividade, e é consenso geral de que o mundo, principalmente os países mais envolvidos, vão performar melhor e recuperar mais rápido do que o Brasil. Então, é quase que obrigatório, mandatório o investidor ter essa diversificação na carteira. E o Eduardo apresentou super bem aí pra gente do porquê que esse momento é tão importante ele ter essa diversificação. E lembrando que o investidor qualificado é aquela pessoa física ou jurídica que tem mais de 1 milhão em investimentos no mercado financeiro ou que tem qualificação e formação equivalente aos critérios da CVM e pode atestar por escrito que é um investidor qualificado por causa de um desses critérios. Então, fiquem atentos. Para quem já tá super à mão o Carteira Itaú Internacional, né? Isso aí, perfeito. Renata, Kleber, deixa eu só reforçar o ponto aqui da importância do internacional, que eu acho que tem uma narrativa que fica mais fácil aqui. É o seguinte, há 3 anos atrás a gente tinha o CDI de 14%, né? O CDI, ele era um investimento, né? Assim, você investia no CDI porque ele dava juros. Era isso mesmo, né? De lá para cá, obviamente, os juros veio caindo, o juros no Brasil veio caindo, e hoje a gente está com juros próximos de 2%, a gente acha que vai ficar em alguma coisa entre 1,5% e 2%, e vai ficar baixo por um bom tempo, dado a economia que tem muito espaço para crescer sem gerar inflação. Então, dado esse ambiente de juros mais baixo, o CDI deixou de ser um investimento e ele tem que ser apenas uma gestão de liquidez. De forma que o seu investimento daqui para frente vai ter que ser uma coisa que tome mais risco. O seu portfólio vai ter mais risco naturalmente. Você vai ter que ter mais ações, você vai ter que ter mais multimercado, você vai ter que ter mais ativos que vão
gerar algum tipo de retorno para poder compensar essa falta de retorno que o CDI te dava no passado e não te dá mais. A partir do momento que você toma mais risco, a parte inteligente é você tomar risco de maneira diversificada. Né? Perfeito. Porque não existe almoço de graça no mercado financeiro, mas a coisa mais próxima de almoço de graça é a diversificação, onde você consegue fazer uma composição tendo o mesmo tipo de retorno com menos risco. Ou, para o mesmo tipo de risco, você tem um retorno maior. Então, assim, a diversificação ela é quase que mandatória agora. E a diversificação internacional, sem dúvida, tem que entrar nesse contexto. Tá bom? Maravilha. Perfeito. Melhor explicação possível, Eduardo. Obrigada, viu, inclusive, por todas as explicações que você trouxe aqui em relação ao mercado internacional, indicadores, cenário e o produto em si. Acho que é super válido, principalmente para quem já estava com isso em mente. Foi dúvida dos nossos ouvintes, inclusive, eles mandaram mensagens, alguns deles pelos comentários do podcast que fica disponível no YouTube, e querendo saber mais, e está sendo uma dúvida recorrente, tanto que a gente falou em dólar aqui já, falou sobre investimentos internacionais num aspecto geral, e agora toda essa estratégia do carteiro internacional. Obrigada pela participação, a gente fala em outra oportunidade em breve. Muito obrigado, Renata, muito obrigado, Kleber. Obrigado você, Edu, parabéns pelo trabalho aí de toda a equipe, pela gestão, e a gente espera logo em breve voltar aqui. Obrigado, um abraço. Outro. E para quem está nos ouvindo, o Eduardo mencionou a questão da reserva de liquidez e tudo mais. Hoje esse vai ser o tema da live das 5 horas no Instagram e no YouTube do Itaú Personalité. Então não percam, porque Martim e Bruno vão falar um pouco mais sobre o que é essa reserva de liquidez, essa reserva de emergência, que está sendo tão útil para tantos investidores, principalmente nesse período de crise. Fica o convite para vocês que estão nos ouvindo. Fiquem bem. Usem máscara, fiquem em casa se possível. A gente se encontra no próximo episódio desta terça-feira, que tem aula com o professor Martim Iglesias. Até lá! Fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos.